É, Boa noite, meu nome é Nicolau Martins. Eu estou criando agora esse modesto canal aqui do YouTube para servir como uma espécie de diário para desabafar e compartilhar algumas coisas relacionadas à política e especialmente para a gente debater, trocar uma ideia, conversar, etc., sobre esse momento histórico em que o Brasil vive de uma hegemonia liberal, vamos dizer assim. Aliás, o foco até dos meus vídeos, que eu pretendo, é justamente tratar sobre o avanço liberal sobre o Estado brasileiro, né? Primeiro, deixa eu explicar por que eu estou fazendo esse vídeo, né? E estou criando esse canal. Eu acho que todo brasileiro que tem o mínimo de sentimento de amor, de respeito por esse país, ele se sente, todo brasileiro que tem isso, que tem essa chama dentro de si, ele sente nesse momento, ao olhar o que vem acontecendo com o nosso país, ele sente uma coisa ruim, uma sensação de raiva misturado a angústia, a tristeza, a frustração por não conseguir evitar esse tipo de coisa. E o que eu estou me referindo na prática? Eu estou me referindo a esse projeto liberal de desmonte do Estado brasileiro. Tá? Algumas pessoas podem pensar, você está exagerando, não há um projeto de desmonte? Não, pelo contrário. Há sim em curso um projeto de desmonte do Estado brasileiro. Tá? É muito mais do que a privatização de uma pequena empresa, de uma pequena não, que não tem pequenas empresas por parte do Estado, pelo menos a grande maioria, nenhuma delas são pequenas. O que eu estou me referindo, sim, é um projeto de destruição do Estado brasileiro, ou melhor, de transformação do Estado brasileiro de um agente que deveria promover o bem-estar da população como um todo, em um agente que serve somente para acumular capital para o setor privado, especialmente o setor financeiro. Tá? Então, esse canal vai ter esse propósito, a gente debater, conversar um pouco sobre esses temas, esse tema especialmente do liberalismo, do avanço do liberalismo sobre o nosso país. Tá? Bom, por que eu sou contra o liberalismo? Vamos analisar de forma bem simplória, tá? O que é o liberalismo em si, pelo menos a moda brasileira, pelo menos aqui, que é o que eu tenho contato. Desde a década de 80, e especialmente a partir de Collor, você começa a introduzir no Brasil um projeto que foi desenvolvido, que foi pensado no exterior. Tá? Foi pensado especialmente entre aqueles financistas dos países ricos, nos Estados Unidos, na Inglaterra, etc. E em que se baseia esse projeto basicamente? Ele se baseia na redução da atuação do Estado sobre a economia. Tá? Até os anos 70, o Estado, mesmo nos países ditos liberais, eles tinham uma participação, os Estados nacionais tinham uma participação relevante na economia dos países. Tá? Eles foram os impulsionadores, os que alavancaram o desenvolvimento econômico dos países. E a partir dos anos 80 você começa a ter essa formação dessa ideologia, tá? Consenso de Washington, etc, etc, etc. Tá? Eu creio que as pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui são pessoas que já têm um certo domínio sobre esses assuntos. E no Brasil ele começa a ser introduzido especialmente a partir do Collor, nos anos 90, início dos anos 90, e fundamentalmente com o Fernando Henrique Cardoso. Por que eu digo fundamentalmente? Porque o Collor não conseguiu desenvolver plenamente o projeto liberal. Foi o Fernando Henrique Cardoso que ele implementou de fato esse projeto neoliberal, que foi atenuado pelos governos do PT e que agora voltou com toda a força nos governos do Bolsonaro, no governo Bolsonaro.
e porque eu não gosto desse projeto liberal, pelo menos o liberalismo à moda brasileira. Eu não gosto porque o que eu estou assistindo é não só o desmonte do Estado brasileiro, sim, tem problemas o Estado brasileiro, sim, mas é a entrega de diversas empresas do Brasil que são fundamentais para o nosso desenvolvimento. Qualquer brasileiro que tenha amor a esse país, como eu já citei anteriormente, ele vai se sentir incomodado em ver empresas do porte como a Eletrobras, empresas do porte como o Banco do Brasil, empresas do porte como a Nuclep, que estão hoje em pauta para serem privatizadas. E quando eu digo privatizadas, entenda-se, entregues ao controle de outros países. Por que eu digo isso? Porque nós não temos aqui no Brasil uma grande quantidade de pessoas ou empresas que tenham capital suficiente para adquirirem sozinho, por exemplo, um Banco do Brasil. Nós não temos esse tipo de coisa. Então, quando nós privatizamos uma determinada empresa, muito provavelmente essa empresa vai ficar sob controle externo. E por que isso é prejudicial ao Brasil? Existe uma coisa chamada balança de pagamentos. As pessoas costumam analisar, por exemplo, as trocas comerciais, importações, exportações, mas deixam de lado, de certa forma, a balança de pagamentos. Nenhuma empresa estrangeira situada no Brasil, não vou dizer nenhuma, mas a grande maioria das empresas estrangeiras que atuam no Brasil, quando elas obtêm o seu lucro líquido, ou seja, pagam os impostos, pagam os funcionários, fornecedores, etc, 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 a renda obtida, a renda final obtida com a prestação de um serviço ou a venda de um produto, geralmente ela é remetida para o exterior. Tá? Estou falando de montadoras de automóveis, empresas de produtos eletrônicos, etc, etc, etc. Agora vamos analisar, por exemplo, a Petrobras, para ficar bem claro, para a gente entender um pouco o que eu estou falando. A Petrobras ela tem faturamentos anuais por volta das centenas de bilhões de reais. Tá? Então a Petrobras ela tem faturamentos de centenas de bilhões de reais anuais. Imaginem vocês que dessas centenas de bilhões de reais, se nós tivéssemos, por exemplo, que só 10% do faturamento da Petrobras fosse remetido ao exterior. Então vamos dar um exemplo, um faturamento de 200 bilhões de reais. Então nós teríamos somente em uma empresa que fosse privatizada e que passasse a mão do controle, passasse a mão ao controle de pessoas de origem de outros países, nós teríamos a evasão de divisas por volta de 20 bilhões ou até bem mais. Estou colocando em números modestos aqui, de 20 bilhões só no caso da Petrobras. Esses números daqui não são precisos, eu posso dizer, só um exemplo para ficar claro para vocês. Isso pode passar bem mais de 20 bilhões de reais. E isso prejudica a economia brasileira na medida em que esses recursos que são retirados da economia local e enviados para o exterior são recursos que fazem falta para o nosso desenvolvimento. São recursos que deixam de ser alocados em investimentos no Brasil e passam a ser alocados ou remunerar fornecedores ou funcionários ou investimentos em outros países. Tá? Claro que envolve outras 1000 coisas, não tem só isso. Eu estou só começando esse canal e estou nesse vídeo inicial, mas já alertando sobre esse problema, que é o problema do liberalismo à moda brasileira. A moda brasileira não, a moda latino-americana, a moda dos países do terceiro mundo, em que há um projeto claro dos financistas globais de extinguir ou modificar radicalmente a forma de agir e a estrutura dos estados nacionais dos países do terceiro mundo. E o Brasil, desde a década de 80 e especialmente a partir dos anos 90, ele entrou de cabeça nesse projeto neoliberal. Tá? Então, esse canal aqui, ele não tem pretensões de ser um canal de especialistas no assunto. Ele é só um canal de uma pessoa simples, de um brasileiro comum, que está angustiado em ver o seu país sendo destruído por esse projeto liberal. Eu estou com 32 anos, os 32 anos da minha vida foram acompanhando esse projeto liberal. Desde que eu tive consciência do que se tratava,
volta da adolescência, 17, 18, 19 anos, eu venho acompanhando isso. Então já são mais de uma década acompanhando esse projeto liberal que foi atenuado, não extinto, foi atenuado nos governos do PT, e agora ele entrou de cabeça no projeto, no governo Bolsonaro. Então, como eu ia dizendo, esse canal não tem pretensões alguma. Quem procura uma explicação mais aprofundada deve procurar outro canal. Esse canal é apenas um canal de um brasileiro comum que busca externar a sua insatisfação, a sua angústia, a sua revolta com esse projeto em curso de desmonte do Estado brasileiro, de perda da soberania nacional, de entreguismo, do famoso entreguismo, de colocar empresas que são fundamentais ao Brasil nas mãos de pessoas de outros países, nas mãos de empresas estrangeiras, no controle estrangeiro, tá? Claro que eu ainda vou fazer outros vídeos especificando, tratando sobre cada uma das empresas, cada um dos acontecimentos que vão ocorrendo ao longo dessa trajetória desse atual governo, e também eu acredito, não vejo que esse projeto liberal vá ficar apenas em um governo, tá? Eu tinha esperanças que depois de acabar o Fernando Henrique Cardoso, conhecendo o governo Fernando Henrique Cardoso, jamais voltaria um projeto liberal. Infelizmente, nós estamos nos deparando com outro governo liberal. Então, a gente ainda vai acompanhar ao longo de alguns anos essa maldição ao Brasil, porque é dessa forma que eu encaro o liberalismo. Eu encaro o liberalismo como uma maldição, uma ideologia que vem para destruir o Estado brasileiro, que vem para destruir qualquer projeto de soberania, qualquer projeto autônomo de desenvolvimento do nosso país. E isso tem que ser combatido, e nós não podemos ficar calados, nós não podemos deixar na mão de poucas pessoas que decidam as nossas vidas. Nós temos que colocar a cara a tapa, temos que expor as nossas ideias, nossas angústias, sabermos que não somos só nós, não sou eu apenas que tenho essa angústia, existem outros milhares de brasileiros que também possuem, e eu estou aqui como se fosse um diário para a gente debater, discutir, receber críticas, etc., sobre esse processo liberal de desmonte do Brasil, de destruição do nosso país. Tá? Isso tem que ser combatido, e eu vou dar minha contribuição aqui singela a partir dos vídeos do YouTube, tá? Porque é o que eu posso fazer. Eu não sou uma pessoa comum, não sou um político, eu não sou nenhum empresário poderoso, não sou juiz, não sou político, senador, deputado. Então eu vou tentar fazer com que as pessoas entendam que esse projeto liberal é um risco para o nosso país, ok?